Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 217º dia de devocional. E hoje eu quero ler um texto que me intrigou muito e eu fiquei refletindo sobre ele, que é Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Está escrito assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam feitos perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Ninguém gosta de provação. Ninguém. Dificilmente você vai achar alguém que fala assim: eu amo passar por uma prova aqui, prova ali. Ninguém gosta. Ninguém quer passar perrengue, ninguém quer passar por prova, ninguém quer passar por dificuldade. Isso é muito ruim na vida. Mas o cristão verdadeiro, de acordo com o que Jesus falou, ele disse coisas que são pesadíssimas para nós. Porque ele disse que se o mundo odiou o mestre, o que fará conosco? Somos seus servos. Então, a tendência para nós, cristãos verdadeiros, é de sermos perseguidos e de passarmos sim por muitas provações. É uma verdade inegável. Jesus disse, então quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para dizer para você que sua vida vai ser uma bênção 200% e que você só vai viver bem e que tudo vai ficar bem, etc e tal. Eu estaria enganado. E aqui a gente está lendo onde a gente vai passar por diversas provações e isso deve ser em nós considerado motivo de alegria. Por quê? No versículo 13 ele fala: vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Então, toda vez que a nossa fé é provada, ou seja, como é que Deus prova a nossa fé? Como é que somos provados por Deus na nossa fé? A gente passa por provações, por diversas situações em que nós teremos que ter fé. As coisas não serão visíveis ainda. Então nós teremos que, quando nós desejamos algo, ou nós estamos passando por um problema, uma situação difícil, a gente ora para que aquilo se resolva. Mas até que se resolva, tem um período, tem um prazo, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Então a gente tem que entender que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Tem até um ditado que agora as pessoas dizem que hoje você está vivendo num tempo onde você, alguns anos atrás, estava orando por isso. Então, até para a gente não ficar reclamando das provas e do que a gente passa, né? Então, a gente precisa entender que esse tempo entre as orações e o resultado dessas orações, esse tempo é a prova da nossa fé. Você vai continuar crendo ou não? Você vai desistir? Você vai abandonar tudo? Você vai blasfemar Deus? Você vai sair da igreja? Você vai se irritar e não vai querer saber mais de crente? Muitas coisas podem acontecer e acontecem no coração das pessoas. A gente não sabe. Mas o ponto é que essa espera, essa demora aos nossos olhos do cumprimento de certas promessas e do cumprimento de certas orações é sim a prova da nossa fé. E uma vez que essa fé é provada, ou seja, uma vez que passou o tempo e as coisas se acalmaram, as coisas vieram ali a serem normais novamente, está num tempo de bênção, a tempestade foi embora, ou os problemas que antes nos afligiam não nos afligem mais, isso é perseverança. É o teste da perseverança, né? A gente persevera e aí a gente é aprovado, então isso acrescenta mais perseverança a nós. É como se a gente fosse crescendo em paciência, a gente fosse crescendo na confiança, a gente fosse crescendo na. Enfim, em tudo aquilo que a gente começa a conhecer a respeito de Deus quando Ele responde nossas orações. Isso vai criando em nós um relacionamento mais profundo com as promessas, com aquilo que Deus, com quem Deus é. Mas aqui o versículo de número 4, ele
ele me chama a atenção para algo. No entanto, está dizendo aqui que a fé, nós saberemos que a prova da nossa fé produz perseverança, então a perseverança cresce em nós, e ele está dizendo, no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. O que seria isso? Isso me chamou a atenção. O que seria a perseverança ter uma ação completa? Eu já tive situações onde, de verdade, o Espírito Santo colocou no meu coração para não ajudar pessoas. Porque eu estava interferindo naquilo que Deus estava fazendo. Veja bem, não no sentido de ajudar, a ajuda tinha que ser diferente. Eu queria ajudar de um jeito e Deus queria que eu ajudasse de outro. Então, por exemplo, a pessoa é viciada em bet e você vai dar uma ajuda financeira para essa pessoa. Isso para mim soa completamente equivocado. Porque se a pessoa, quando tem dinheiro, ela vai lá e gasta com bet e torra tudo que ela tem com bet, porque ela está viciada no erro ali do jogo, e eu vou lá e dou dinheiro para ela, eu estou alimentando aquilo que está roubando a vida dela, aquilo que está prejudicando a vida dela. Então, isso é só um dos exemplos, mas enfim, já teve momentos em que o Espírito Santo falava para mim, você está fazendo errado, você tá me atrapalhando. Basicamente era isso que Deus estava falando no meu coração. E quando eu li esse texto com mais atenção ali, esse detalhe da perseverança ter ação completa, eu me lembrei disso, o Espírito Santo me lembrou disso, de que em algumas oportunidades na minha vida eu estava na boa intenção de ajudar, mas a minha falta de discernimento em como ajudar estava errado. Então a intenção era boa, mas a forma era errada. E essa forma errada de ajudar ia atrapalhar o trabalho de Deus na vida daquela pessoa. E aí uma dessas situações e aí eu lendo esse texto eu paro para pensar que realmente imagine que você está sendo provado, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a esperar em Deus, aprendendo a crescer na fé, na confiança, no amor, na graça, na misericórdia, na dependência. E aí, aquilo deveria durar 6 meses. E aí, no primeiro mês de luta, alguém vem lá e te ajuda. Ou a gente vai lá e ajuda essa pessoa. E supre ela nas necessidades dela. A perseverança não vai ter o resultado completo na vida daquela pessoa, porque para Deus, a obra de Deus deveria durar, aquela operação que Deus estava fazendo naquela pessoa deveria durar 6 meses, aquela prova. E a gente, por falta de discernimento, a gente vai lá e interrompe esse processo. É por isso que a gente precisa entender como e quando a gente deve fazer as coisas. É por isso que a gente tem que orar muito. Porque até uma ajuda nossa pode ser equivocada e pode atrapalhar ao invés de ajudar. Porque na nossa cabeça, o ato de fazer o bem sem olhar a quem, a gente olha aquilo num contexto de 100%, né? Ajudar, então tem que ajudar o tempo todo, tem que ajudar, tem que fazer o bem, tem que fazer o bem, tem que fazer o bem. E às vezes fazer o bem não é. Pelo contrário, eu posso dizer que 100% das vezes interromper a obra de Deus na vida de alguém não é fazer o bem. Pode fazer um bem físico, pode fazer um bem momentâneo, mas não vai ajudar naquilo que a pessoa precisa crescer realmente. Porque às vezes Deus está tratando conosco, nos discipulando, nos tratando. A gente precisa disso. Aprender a confiar em Deus, aprender a confiar mais no Senhor, aprender a realmente ter um relacionamento com Ele. E às vezes a nossa prova vai demorar um tempo. Uma vez eu tinha uma pessoa
era um casal e o marido, eu sabia, a esposa tinha me contado que o marido era conhecedor da palavra, eles não eram da igreja, mas ela disse, meu marido conhece a palavra, ele é conhecedor da palavra, ele, ele, é, ele cresceu na igreja, quando ele era jovem, adolescente, então ele conhece a palavra. E aquilo foi passando, a gente foi conversando e tal, e a gente, quando tinha oportunidade, falava alguma coisa do evangelho e tal. E aí um dia ele caiu de moto, quebrou a perna. E aí ela veio me contar, falou, nossa, meu, ele quebrou a perna, assim, um tombo bobo, sabe? Caiu assim, escorregou a moto de lado na areia, a moto só deitou, nem tava rápido nem nada, mas a moto bateu bem no meio da canela dele e quebrou a perna dele. E aí eu me lembro que o Espírito Santo me deu essa palavra para falar para ela. Eu disse para ela o seguinte, eu disse, bom, do nada, assim, não tinha um carro vindo, não tinha nada. Ele falou, não, do nada, assim, ele foi, caiu, quebrou a perna, menino. Agora não vai poder trabalhar, não vai poder, vai ter que ficar em casa um tempo, com gesso, com pino, com não sei o que. Eu falei, então, agora ele vai sentar no colo de Deus e vai aprender a depender do Senhor. Ele vai aprender a voltar aos caminhos do Senhor. Ele vai agora voltar para a casa do Pai. Porque agora ele não tem o que fazer. Ele não tem como se virar. E aí foi engraçado, porque ela, nossa, nunca pensei nisso, né? Será mesmo? Aí eu falei, né, fica tranquila, só confia no Senhor, né? Que bom que só foi ali não foi nada mais grave, né? Algo que, lógico, vai deixar uma marca, mas. E aí foi interessante, porque alguns meses depois ele voltou para os caminhos do Senhor. Ela também começou a frequentar a igreja, entregou a vida para Jesus e a família toda foi sendo salva. A família toda foi sendo transformada através desse processo que foi uma queda de moto. Então, eu entendo que existem tempos próprios para cada prova na nossa, até a prova na nossa vida tem tempo específico. E a gente precisa, quando estamos na prova, entender que Deus está tratando a nossa perseverança e a nossa fé, e a gente vai crescer na fé e na perseverança no fim da prova, quando a perseverança tiver uma obra completa na nossa vida, a gente vai crescer nisso, a gente vai subir de nível ali, em confiança, em amor, em graça, misericórdia, em relacionamento com o Senhor. E quando a gente tem alguém para ajudar, a gente precisa ter sabedoria em como ajudar. Como eu disse, se a pessoa está com problema com dinheiro, por que você vai dar dinheiro? Se a pessoa tem um problema com entorpecentes, drogas, está viciada, você vai dar dinheiro? A pessoa vai comprar na mesma hora. Sabe? Então, precisamos entender e discernir o coração humano para que a gente possa ajudar da maneira correta. Não é deixar de fazer o bem, não é isso, mas é ajudar da maneira certa, como o Senhor deseja que nós ajudemos uns aos outros. Às vezes a ajuda que você pode dar é tá junto, tá perto, é, 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 se for uma necessidade financeira e física, você dá os itens, abençoar com cesta básica, abençoar com alimento, chamar para jantar, tomar um café, chamar para almoçar na sua casa, é, é, sabe? Existem muitas formas de ajudar alguém. Não é só, vou dar dinheiro, vou fazer caridade, sabe? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, essa sensibilidade em orar ao Senhor e entender como o Espírito Santo quer usar a nossa vida para ajudar alguém. Porque a perseverança precisa ter uma ação completa em nós. Lembra sempre disso. A perseverança precisa ter uma ação completa. Então, se nós interrompermos o processo da perseverança em nossa vida antes da hora, não vai ter uma ação completa. Logo, a palavra diz que nós não vamos ser perfeitos e nem íntegros, para que não nos falte alguma coisa. Então, a perseverança precisa ser completa, para que sejamos, a partir desse processo, perfeitos e íntegros. E
não falte coisa alguma. Amém? Pense sobre isso, reflete comigo. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.